Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver a acompanhar, aqui neste vosso canal das 12 oficinas, concretamente aqui na oficina 10, a oficina do Parlamento, e ainda mais concretamente neste que é o método do político de topo, ou programa político de topo. Efetivamente temos estado aqui a ver as 48 leis do poder e o príncipe de Maquiavel enquanto bases teóricas destas nossas lições. São 29 lições, correspondem aos 29 dias do signo de Capricórnio, energia saturnina, e estamos aqui essencialmente na política, no serviço público, naquilo que é a imagem pública e no fundo naquilo que são as energias, as capacidades e as valências da área operativa de Capricórnio e que tem que ver com o Parlamento, que tem que ver com o poder público. Ok, e dentro aqui da política e da ciência política e das relações internacionais, chegamos aqui à lição 25, que nos diz, de acordo com Robert Greene, que é preciso representar o cortesão perfeito. Ou seja, o cortesão perfeito tem muito a ver com a imagem que nós devemos cultivar e que devemos apresentar publicamente para que sejamos aceitos e possamos dominar ou ter o poder. O cortesão perfeito prospera em ambientes políticos e domina sobretudo a arte da dissimulação, da adulação e da manipulação subtil. Ou seja, levar os outros a acreditar que têm eles o poder, já vimos essa lei, também é uma lei do poder, mas essencialmente perceber que como ator e como corporização, o político deve ser exatamente um cortesão perfeito. Ou seja, deve parecer alguém que não tem poder, mas que ao mesmo tempo consegue gerar nos outros uma ação e conduzi-los. Ou seja, ser capaz de gerir os vícios e dependências que os outros têm sem que eles percebam que estão a cair nessa teia. Aprender e a aplicar as leis da corte é assim absolutamente essencial para a ascensão ao poder. Aqui é muito importante perceber que esta ideia, ou este princípio do cortesão perfeito, encontra-se muito no Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é uma obra da Idade Média, e na Idade Média as cortes, a corte, ou seja, todo aquele conjunto, aquele séquito leal, aquele culto, digamos, do líder ou do chefe, era muito importante, porque era na corte que se encontravam as forças do príncipe. Então esta ideia de que o príncipe seja um cortesão perfeito está muito marcada em Maquiavel. E, portanto, Maquiavel começa logo por trabalhar esta ideia do cortesão perfeito. Obviamente, Robert Greene traz-nos isto para a modernidade, para o momento atual, e acaba por trazer aqui uma visão, um apport um bocadinho mais prático, tendo em conta a realidade atual da política. Análises de texto. O texto essencial que usamos é o texto de Maquiavel, nos seus vários capítulos, o Príncipe de Maquiavel. Então a figura do cortesão é caracterizada pela sua capacidade de agir com diplomacia. Portanto, em primeiro lugar, ele deve ser indelével, ele deve ser não identificável nas suas verdadeiras intenções, ele tem que ser totalmente dissimulado naquilo que é o objetivo verdadeiro que ele tem, porque tudo aquilo que ele oferece não é nada daquilo que ele é. Ao mesmo tempo ele seduz, ao mesmo tempo ele leva aos outros. Esta manipulação gentil e foco estratégico é o que lhe permite a sua ascensão e é também aquilo que é a sua base. Ou seja, deve ter uma manipulação gentil e um foco estratégico e isto permite elevar-se sem se expor diretamente ao poder. Ou seja, é subtil a forma como ele usa e trabalha o poder. Portanto, sem dúvida que o cortesão perfeito tem esta ideia de aparente fragilidade, em que é sobretudo um diplomata, alguém que está em nome de terceiros, quando na verdade tem uma agenda própria. A agenda própria é essa que vem de gentileza, de foco estratégico e de uma capacidade de não se expor, de se defender relativamente àquilo que é a percepção que os outros têm da sua real capacidade e dimensão de poder. Como é que isto se encontra na ciência política e nas relações internacionais? Ciência política e relações internacionais, mais uma vez, é sobretudo no realismo político e também na diplomacia que se encontra muito esta ideia do cortesão perfeito. Ou seja, a ideia de que o estadista é alguém que é sempre suave, que cria sempre um lado, digamos assim, de corte, de espetáculo para as massas. Isso viu-se muito, por exemplo, na Conferência do Alasca entre Vladimir Putin e Donald Trump, em que ele basicamente criou ali um momento que era para o povo, mas que demonstrava ao mesmo tempo uma grande diplomacia, um grande respeito entre rivais, mesmo que na prática o que houvesse ali fosse uma competição por baixo do capote, não muito identificada. Então há sempre aqui um misto de realidade e de mentira misturados.
e isto, ao mesmo tempo que subjacentes estão as tensões de poder e de domínio do mais forte sobre o mais fraco. Portanto, no realismo político, tal como na diplomacia, esta ideia de ser o cortesão perfeito ou de alguém que aparece como magnânimo e forte é muito importante. Depois, o cortesão atua como um diplomata estratégico, como alguém que traz a paz, por exemplo, Trump vem muito com esta ideia, ou traz a guerra num momento específico, em que é ele que domina o palco e o momento em que as coisas acontecem, e ao mesmo tempo opera nos bastidores para consolidar alianças, ou seja, há uma visão em que ele é suave na sua diplomacia e estratégico digamos, nas ações que toma relativamente aos seus objetivos, e depois é muito mais eficaz nos bastidores a consolidar alianças que lhe permitam o quê? Evitar confrontos diretos. Todos os confrontos devem ser então indiretos. Em ciência política e relações internacionais isto fica evidente de que o político age verdadeiramente como o tal cortesão perfeito. Dentro das 48 leis do poder de Robert Greene, esta lei que trazemos aqui e que tem muito que ver com ser capaz de, no fundo, aqui em termos de lição 25, ser o cortesão perfeito, ou, digamos, representar o cortesão perfeito, ela relaciona-se com algumas das leis que trouxemos. Desde logo a primeira lei, não ofuscar o mestre, e chamar a atenção a todo o custo, que é a lei 5, ou seja, a lei 1 e a lei 5 têm aqui aspectos muito importantes. Outra lei que é importante também aqui é que nos diz que devemos descobrir as fraquezas do outro, e depois a lei da imprevisibilidade. Portanto, a lei da não ofuscação do mestre, a lei da chamada de atenção ou do holofote sobre si mesmo e a lei da descoberta das fraquezas, bem como a da imprevisibilidade, acabam por jogar aqui muito com esta lei que trazemos aqui, a lei 25, que tem a ver, sobretudo, com ser capaz de demonstrar ou incorporar, demonstrar publicamente o cortesão perfeito, não é? Aquela ideia de alguém que nunca falha, de alguém que é extremamente correto, que envolve o outro, mas isto sobretudo mais na visão que o outro tem com ele do que propriamente no público que está de fora, não é? Há aqui uma aura de poder e de domínio do cortesão ideal no jogo de poder que tem muito a ver com isto, não é? Que tem muito a ver com este jogo tático de não ofuscar, de chamar a atenção, descobrir as fraquezas do outro e ao mesmo tempo reagir de forma imprevisível. Isto é o que se chama estar na zona política, não é? Estar perfeitamente na zona política é ser esse cortesão ideal. Isto vai diretamente também, se nas 48 leis do poder se encontra claramente, enfim, interconectado com as ideias que aí estão na lei 25, de representar o cortesão perfeito, encontramos também nos vários capítulos do Príncipe de Maquiavel relações diretas. Maquiavel destaca muito a importância da dissimulação, ou seja, não dizer exatamente aquilo que queremos dizer e esconder as nossas verdadeiras intenções. Ou seja, o príncipe perfeito, o príncipe para o qual Maquiavel escreve, no sentido de ele saber representar corretamente a política, a importância da dissimulação é absolutamente essencial, que as intenções do príncipe não fiquem à vista de todos, estejam escondidas. Então a manipulação das percepções e a adaptação estratégica para a conquista é absolutamente essencial. O objetivo é um objetivo de vencer, de dominar, de competir e ganhar essa mesma competição, mas essa percepção deve estar dissimulada, deve haver uma manipulação. Para quê? Para que se pense que o que temos ali é apenas o fofo, simpático, aquele que pretende não confrontar ninguém, pretende essencialmente criar sinergias para depois, secretamente, fazer a sua política de conquista e manutenção do poder político. Ou seja, o poder é tudo o contrário daquilo que demonstra. Ou seja, na prática tem que se fugir à demonstração daquilo que é a realidade. E, portanto, andar aqui às voltas para não confessar verdadeiramente as intenções. Isso é dissimulação e Maquiavel deixa isso muito bem claro através da sua obra magistral, O Príncipe. Agora vamos aqui para um exercício prático. Eu trago sempre exercícios práticos, já sabem que não há nenhuma lição e aqui que não trago exercícios práticos, e esta lição 25 não é exceção. E o exercício prático de hoje tem a ver com o jogo do poder do cortesão. E o que é isto do poder do cortesão? Ou como é que vocês vão jogar este jogo ou preparar este jogo? Então, simule um ambiente político onde você precisa conquistar poder sem confronto direto. Ou seja, uma situação, pode ser encenada, aqui podemos ir um bocadinho para o palco e criar aqui uma situação com amigos,
em que você cria uma situação em que você não pode apresentar o seu poder sob pena de ser totalmente destruído. Então, numa situação de defesa das suas verdadeiras intenções, em que não há confronto direto, você vai, acima de tudo, estabelecer. Isto pode ser num contexto de uma festa, por exemplo, no contexto de uma festa ou de uma celebração ou de um aniversário. Então vai usar a adulação, vai fazer uma observação estratégica e vai fazer uma influência subtil dos vários atores que encontra ali. Acima de tudo, você tem dois objetivos. Primeiro, observar e mapear quem é que tem mais ou menos poder que você, usar a adulação para, no fundo, associar ou trazer para o seu lado aqueles que são poderosos e, ao mesmo tempo, ter influência subtil de forma a defender-se relativamente àqueles que têm poder de ataque contra si e que são seus inimigos e que poderão ser fortes. Conseguir aqui um equilíbrio entre as duas tendências para depois chegar, digamos assim, ao domínio daquilo que é subrepticiamente o poder. Portanto, este é o jogo do poder do cortesão. Então, quais são os passos do exercício? Falámos do exercício, o que é que ele é em termos concretos, como é que o vais gizar. E temos aqui que partir de uma sequência, digamos assim, dos passos do exercício. Então, a primeira é identifica o príncipe, ou seja, identifica aquela pessoa a quem você quer chegar enquanto cortesão perfeito. E obviamente que você vai ter que ver quem é esse seu inimigo e perceber como é que o vai envolver em toda esta estratégia. Avalie fraquezas e forças, as suas fraquezas e forças e as fraquezas e forças dele. Depois aprenda a saber estender uma adulação subtil, ou seja, trabalhe este elemento da adulação subtil. Este é o segundo passo. Primeiro identifique o príncipe, depois avalie as suas forças e fraquezas, depois estabeleça a sua adulação subtil. Depois, numa quarta fase, faça a sua submissão estratégica perante ele, mantenha o mistério sobre a sua própria pessoa e, finalmente, em último lugar, haja com inteligência e reflita sobre os ganhos que retirou dessa mesma ação sobre o outro. Em conclusão, tem aqui então um exercício que você pode pôr em prática e que é importante para você se trabalhar e evoluir. E, em termos de conclusão e rotina prática, procure essencialmente concentrar-se e aplicar as técnicas do cortesão perfeito para desenvolver inteligência estratégica e habilidades políticas duradouras. No fundo, esta é a ideia. Use tudo isto que lhe disse do cortesão perfeito, do jogo do cortesão perfeito, com este duplo objetivo: inteligência estratégica e habilidades políticas duradouras. Faça isto por um período de 15 dias, depois reflita 15 dias, outros 15 dias de reflexão e, finalmente, os últimos 15 dias com mais 15 dias de reflexão, criando aqui uma rotina prática com base neste exercício do cortesão perfeito. Espero que tenham gostado desta vossa 25ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.